Hoje nós vamos pensar em uma coisa muito importante. A pergunta desse mês é: que geração é essa? Que geração é essa? E a gente está tentando responder essa pergunta, né? Começamos com a geração Snapchat, e domingo passado o Nomoto trouxe uma mensagem bastante desafiadora, nos ajudando a pensar na nossa geração, e o título era Geração Selfie, e a necessidade de encontrar em Cristo sentido, valor, a razão de existir, de viver, de ser. Hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre a geração desconfiada. Desconfiada. Agora eu tenho que ligar, né? Tá bom. Acho que dá dando para ver. E eu queria dizer que nós estamos vivendo nesses dias, nos dias de hoje, uma crise sem par de credibilidade. Ela se agravou no século XX, ela explodiu no século XXI. A nossa descrença não é apenas nas instituições que sustentavam a civilização ocidental, como família, igreja, escola, governo. Falta também confiança nos dirigentes dessas instituições. E isso é muito sério. O vácuo de liderança tem sido ocupado por heróis de prazo de validade curto. Heróis que sabem usar os meios de comunicação para dar voz aos desesperados, por um lado, e, por outro, mitigar-lhes o sofrimento com momentos de entretenimento passageiro. E, para isso, se constroem verdades a partir de mentiras, e as massas, carentes de rumo, deixam-se manipular. A crise é generalizada, a crise é global, mas os seus efeitos são locais e diretos. Nós somos a geração mais bem informada que jamais existiu. E possivelmente também a geração mais desconfiada. É uma crise. Mas ela não é nova. Quando nós abrimos as Escrituras, logo no primeiro momento das Escrituras, a gente encontra aqueles que podiam ter feito a coisa certa. Os únicos que podiam ter acertado desde o começo. E o que aconteceu? Foi um empurra, um jogo de responsabilidade. A Eva toma uma decisão contrária à vontade de Deus. O marido vai atrás, mas ele não assume a sua omissão e depois joga a culpa nela. E aí a gente já começa a ver a questão da liderança é uma questão de responsabilidade que não é assumida. E a gente vê isso em todas as dimensões, nos lares, nas empresas. Tem decisões que precisam ser tomadas, as pessoas não tomam decisão porque têm medo de tomar decisão errada. Então não decide. E não anda. Faz média. Joga o que é difícil para o outro, para que a culpa não seja dele. Mas a gente caminha um pouco mais nas Escrituras e o grande, né, os primeiros falharam em liderar uma raça na direção que Deus queria. Mas aí Deus resolve dar um reboot na humanidade. E escolhe um homem que é íntegro, chamado Noé. Durante 120 anos esse homem prega e avisa, vai ter um dilúvio, vai ter um dilúvio. Nunca choveu. E ele começa a falar, vai ter um dilúvio, vai ter um dilúvio. Ninguém acredita. Vocês viram um filme? Vocês viram, né? Alguns aqui viram. Beleza. Paladino da justiça, como ele é descrito. Noé, o líder dos sobreviventes. Acaba aquele período da chuva, o barco encalha, sai, começa a vida. E o que acontece? Gênesis capítulo 9, Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha,
bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. O grande pregador da justiça não soube se controlar. Causou um problema muito grave, porque um dos filhos achou engraçado, e na cultura da época, aliás, isso em todas as culturas, você tem que respeitar os seus pais, e ele resolveu usar o momento de fraqueza do pai para fazer galhofa, desrespeitar publicamente o pai diante dos outros irmãos. E a coisa não foi bem, não. Deus ficou muito bravo. Mas porque um homem que durante 120 anos pregou, levou a sua família, fez o que Deus queria, foi preservado, liderar uma nova raça. E logo no primeiro momento o cara resolve ficar fora do controle. Mas você continua caminhando pelas Escrituras e você chega no Abraão, o patriarca, o grande patriarca. Casou com uma mulher linda. Aí, num determinado momento, ele precisou de buscar comida no Egito e foi para o Egito. E Egito era um lugar onde normalmente tinha uma safra melhor, tinha celeiros, havia um pouco mais de possibilidades, e eles foram. E aí, durante o caminho, ele falou para a esposa: olha, você é linda, vão te achar maravilhosa, e você é bela. Não, até aí tudo bem, ele só estava elogiando. Mas aí, enfiou os pés pelas mãos. Vou fazer o seguinte: se você chegar lá e eu disser que você é minha esposa, vão me matar para você ficar com você. A coisa lá era que nem hoje. E foi assim. Ele usou a esposa, a mulher, como uma moeda de troca ou como um escudo para salvar a sua pele. Para preservá-la também, mas nem tanto assim. Porque Faraó realmente achou ela bonita, e pensando que de fato ela fosse irmã de Abraão, o que ele fez? Pegou a Sara para ir para o harém dele. E aí, como Abraão não tinha, uma mentira leva a outra, o que ele podia fazer? Aí que o cara ia matar mesmo. Aí Deus teve que intervir, e Deus interveio. Deus interveio. E o faraó descobriu que ela não era irmã, que ela era esposa. Ele falou: faça favor, sai daqui, o que você está fazendo? Olha o que você está causando. Feridas, doenças. Começou a acontecer uma série de pragas, um negócio na casa do faraó, no palácio. Ele falou: vai embora, leva sua esposa, por que você mentiu? E ainda deu provisões para eles viajarem, não faltar nada, e falou: vai embora. Você é doido. E aí o cara que é conhecido como o mais manso que já viveu, o estouradinho Moisés, o libertador, que ainda jovem vê ali um egípcio maltratando um judeu, um hebreu, ele vai lá e mata o egípcio. Foge, 40 anos, fica lá, casa, serve, tem o Jetro, que é o Reuel, que é o sogro dele, fica lá cuidando das ovelhas do... Finalmente Deus o chama. E ele vai para até o Egito, encontra o faraó, aquelas pragas, tudo que você conhece. Mas quantas vezes durante aquela jornada no deserto Moisés estoura, perde a paciência? Aqui é uma das vezes. E não somente dessa vez, uma das razões por que Moisés não entrou na terra prometida depois de 40 anos de guiar o povo no deserto, é porque Deus falou para ele falar para a rocha, a segunda vez, o povo reclamando que não tinha água, e o que ele fez? Ele deu uma varada na rocha. Pá! Bravo, nervoso. E ele esqueceu que não era ele que fazia as coisas, não era ele quem estava libertando. O grande líder Moisés. Um gênio. E, no entanto, Deus trabalhou no coração dele. E na hora H ele falou: você fica quietinho aí que você não vai entrar na terra prometida. Você pode ver. Subiu na montanha, viu lá tudo, mas não entrou. Ele entrou no Monte da Transfiguração. Ele apareceu para Jesus junto com Elias, com os discípulos lá em cima do monte. Aí ele pôde entrar na terra prometida e pisar pela primeira vez ali. Muitos anos depois. E Moisés,
Terrível. Que gêniozinho. E o grande comandante em chefe das Forças Armadas de Israel, que depois se tornou rei, Davi. 40 anos de reinado. 7 anos em Hebrom, 33 anos em Jerusalém. E, no entanto, já uma pessoa madura, experimentada, e já tinha composto um monte de salmo, a voz dele já estava rouca, a harpa já estava sem corda, e não é que o cara resolve não ir para a guerra, ele que era um guerreiro, ele que era um comandante, vocês conhecem a história, e ele simplesmente se deixa levar pela tentação, vê a Batseba tomando banho à distância, engendra um plano para acabar com a vida do marido dela, porque, afinal de contas, ela tinha marido, ela era casada, e o marido estava na guerra. Mas, enfim, ele tinha que obedecer às leis. Mas nada impedia que o marido tivesse uma posição perigosa e, de repente, vai que, né? E aí vai dar tudo certo, e foi o que aconteceu. O grande rei Davi. Então, quando a gente vê a liderança, os grandes líderes do passado no Antigo Testamento, todos eles de barro. Todos eles. Todos. Então, essa crise de liderança não é nova. Sempre teve. A gente sempre, quando a gente olha para um herói, se você olhar bem e olhar de perto, você vai ver que o herói tem defeito. Que o barro tem rachadura. Mesmo que ele esteja ornado, bonito, pintado, envernizado, lá dentro, ele não é perfeito. É barro. É barro. O que isso tem a ver com a gente? Tudo a ver. Tudo a ver. O Novo Testamento diz que todas essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. E Romanos 5,15 completa de uma forma muito interessante, porque diz que porque tudo quanto foi outrora escrito, para o nosso ensino foi escrito. Mas não para aí, não é apenas ensinar. Qual é o propósito do ensino? A fim de que pela paciência e pela consolação, encorajamento das Escrituras, que quando a gente lê essas histórias, a primeira coisa fala assim, caramba, eles também eram de carne e osso como eu. Eles tiveram as mesmas tentações que eu tenho. Eles tiveram os mesmos problemas que eu tenho, que eu vejo nos meus dias, que eu vejo no governo, que eu vejo na empresa, que eu vejo na minha família. É tudo igual. Porém, quando essas coisas são encontradas nas Escrituras, e elas são escolhidas por Deus para nos ensinar, e elas têm um propósito que, pela nossa paciência e encorajamento dessas histórias. Por quê? Porque atrás de cada uma dessas vidas existia um Deus fiel. Um Deus que não desistiu de amar. Um Deus que continuou usando a pessoa, não tirou as consequências dos erros. As consequências vieram. O Davi foi um desastre em termos de família. Um desastre. Mas Deus usou. Porque Deus é Deus. E ele foi um líder importante. Então, quando a gente lê essas histórias, e a gente lê os salmos, a gente é abençoado por essas orações de confissão, como o Salmo 32, como o Salmo 51, como o Salmo 139, esses hinos que nos emocionam, que falam para a gente, porque é como se nós estivéssemos falando aquelas palavras. Foram palavras derramadas em situações reais, de fraqueza, de pecado, de vulnerabilidade, de líderes fortes, famosos, realizadores. Mas a gente, por causa disso, pode ter, o que está escrito? Esperança. Então, mesmo quando a gente está vivendo uma crise de liderança sem precedentes, que atinge a igreja também, nós podemos ter esperança.
Porque as Escrituras revelam um Deus que é maior do que as fraquezas dos líderes. Um Deus cujos planos não podem ser frustrados. Um Deus que está escrevendo a história de cada vida, das nossas vidas e a história das nações. Um Deus que sabe e já nos deu uma dica de como é que as coisas vão acabar. Nós podemos ter esperança. E eu queria, nesse momento, abrir com vocês um texto, que para mim é um dos textos mais assim peculiares do Novo Testamento, que são os ensinamentos que Paulo dá a um dos seus discípulos, um dos pastores jovens que caminharam, que viajaram, andaram com ele, aprenderam a pastorear, e Paulo então deixou numa cidade chamada, numa ilha na realidade, chamada Creta, para cuidar da igreja que estava lá, dos cristãos que estavam lá. O evangelho chegou em Creta, não sei se você se lembra, né? Foi num naufrágio. Aliás, antes, na realidade, Barnabé e Paulo estiveram lá. Mas teve um naufrágio depois, né? E o evangelho, a igreja já estava viva lá, né? E precisava de um pastor, de alguém que cuidasse da igreja, que acertasse algumas coisas. E uma das coisas que precisavam de acerto era a questão da liderança. A igreja precisava de um reforço, de um cuidado com os líderes. Mas eu vou começar no capítulo 2, que vem depois da lista das qualificações dos presbíteros, nós vamos voltar para lá. Mas olha o capítulo 2, que interessante. E aí, a versão, a mensagem. Veja os grupos dentro da igreja. Primeiro, Paulo está dizendo para Tito como ele deve agir como pastor. Primeiro, oriente os homens mais velhos. E aí, homens mais velhos, homens mais experimentados. Aqueles que já estão lá dos seus 40 para cima, né? É isso aí. Os homens mais velhos. Não são necessariamente só quem tem 60, 70 e 80. É quem tem mais experiência, quem já tem vivência. O que eles têm que fazer? Oriente para que eles vivam com equilíbrio, dignidade e sabedoria, para que haja perseverança, fé e amor saudáveis. É interessante essa palavra, e nós vamos voltar daqui a pouco. Mas os mais velhos, quem tem experiência, quem já tem estrada, quem já rodou, a tendência é você, o quê? Deixar no ponto morto. Aproveitar, né, a banguela, como a gente fala. A gente, não é assim? Quando o sinal vai fechar, você põe no ponto morto e controla no freio. Você tem todos os macetes. Você sabe dirigir. E nessa hora é que a casa cai. E é por isso que Paulo disse, Tito, orienta esse pessoal que é mais experiente, os homens mais idosos, aqueles que já têm uma rodagem, aqueles que já estão numa posição de vida que tem mais maturidade, para eles perseverarem, para eles manterem a saúde da sua vida com Deus e a vida deles, social. Dignidade, equilíbrio, sabedoria, devem ser características dos homens mais maduros. Perseverança, fé e amor saudáveis, que não é possível você ter uma fé e um amor sadio se você não está estudando, não está lendo a Bíblia, não está se alimentando na palavra de Deus. Impossível. Impossível. Aí ele fala das mulheres, as mulheres mais velhas. Novamente, a viver com respeito, para que não sejam fofoqueiras, nem bêbadas, mas modelos de bondade. Nossa, não falou dos homens, falou só das mulheres. Pois é. Agora a gente tem que entender que havia um contexto, né? Um contexto social. E aparentemente esse era um problema que pegava as mulheres mais, né? Hoje em dia pega todo mundo. Pega todo mundo. Mas é interessante, né? Porque provavelmente o contexto aqui é de pessoas que elas não estão mais na linha de frente. A mulher fazia tudo. Então ela, por ser mais velha, as mais novas estavam fazendo o trabalho pesado. E elas tinham tempo livre. Não sei, provavelmente cuidavam dos netos também. Mas tinham mais tempo.
E nesse mais tempo, o que acontecia? Fofoca, fofoca, um pouquinho aqui, um pouquinho ali e tal. E não é por aí. Ele diz, elas devem ser modelos de bondade. E aí é uma expressão interessante, porque tem a ver com o fato de que as mulheres mais velhas, elas são os melhores exemplos possíveis de alguém que se doa para os outros. Eu penso na minha mãe assim. A minha mãe, ela era um presente. Ela era uma dádiva. Era uma dádiva encarnada. Porque a vida dela era para os outros. E não só para a família. Ela quebrou o fêmur, porque estava levando, era frio, ela estava levando uma manta, que ela tricotava muito bem, um cachecol que ela tinha acabado de fazer, para a gerente do banco da Caixa Econômica, que ela era correntista há anos no Brooklyn, foi de ônibus levar um cachecol com 83 anos. Porque era alguém que atendia, dava atenção, enfim. E ela queria fazer o bem. E esse é um traço típico de pessoas que aprenderam a se doar. E a vida ensina isso. No começo, você segura. Mas você vai vivendo e você percebe que não é por aí. Aí você começa a soltar. E solta um pouco mais. E solta um pouco mais. E as mulheres de todos são aquelas que aprendem isso mais rápido. Deus fez as mulheres de uma maneira especial para encarnarem essa autodoação, essa bondade. A gente vê aqui como as mulheres se doam, como elas entram de cabeça, como elas se dedicam. Quando elas abraçam uma causa, pode deixar que a coisa vai acontecer. É a natureza da mulher. Só que o lado que deve ser evitado é exatamente o outro. No ócio pode se desenvolver hábitos que não são bons. A fofoca é um deles. Mas aí o texto continua, versículos 5, 4 e 5, as mulheres mais jovens, ao se inspirar nelas, elas saibam, nas mais velhas, elas saibam como amar o marido e os filhos, porque elas viram esse exemplo. Sejam virtuosas e puras, cuidem bem da casa e sejam boas esposas. Não queremos que ninguém se afaste da mensagem de Deus por causa do comportamento delas. Novamente, tem que entender o contexto social da época. A mulher não saía para trabalhar. Ela era basicamente alguém que cuidava, aliás, de tudo. Se você lê lá o Salmo, o Provérbios 31, a conta bancária ficava na mão dela. E hoje tem muita esposa que cuida da conta bancária, ainda bem. Há exceções. Enfim, o testemunho das mais velhas influencia o estilo de vida das mais novas. E agora, uma coisa aqui. Hoje nós temos um outro contexto. Um outro contexto. É completamente diferente. Hoje todos trabalham. Ela sai para trabalhar, ele sai para trabalhar. E é incrível, porque mesmo assim, ainda há casais e lares onde é quem vai pegar o grosso quando chega em casa à noite, é ela. E o bonitão fica lá na televisão. Meu pai era assim, meu avô era assim, nós, os Machado, somos assim. Desculpa se tiver algum Machado aqui. É que eu não quis pegar um sobrenome mais comum, né? Podia falar Moreira, né? Podia. Nós, os Moreiras, somos assim. Não, não é bem assim. Hoje é diferente. Mas o princípio é válido. O princípio é que as mulheres são observadas. Elas são um polo de liderança e de influência fantástico. E na vida dos filhos, isso é inconfundível. Elas têm um papel e uma posição que os homens podem ficar tentando ver como é que funciona, mas é outro departamento. É mãe para aquelas que têm filhos. Mas o princípio é esse.
Agora, é interessante que você vê que para cada grupo que Paulo pensava na igreja lá em Creta, e ele dividiu a igreja nas faixas etárias e por gênero, não é? E aí ele chega nos jovens. E ele diz, oriente também os jovens. E só tem uma linha, a viver uma vida disciplinada. A viver uma vida disciplinada. Eu vou voltar daqui a pouco a essas coisas rapidinho. Mas não termina aí. Aí, o que ele diz? Acima de tudo, para que todos vejam. Agora ele está falando para o pastor. Mostre essas virtudes em sua vida. Todas essas virtudes, Tito, as pessoas têm que ver na sua vida. Não corrompa seu ensino. Ele deve ser sólido e saudável. Assim, até alguém que seja contra nós, Paulo e Tito, pastores, que se oponha ao nosso ensino, até alguém que seja contra nós, se não encontrar nada estranho ou errado, poderá, no tempo oportuno, mudar de conduta. A tarefa pastoral é uma tarefa de longo prazo. É um investimento que você, muitas vezes, não vê resultado imediato. Ou não vê resultado. E não é porque não existe resultado. É porque quem consegue ver transformação de caráter, de vida, é Deus. Deus é que é capaz de enxergar qualquer um daqui e ver Jesus. É o que vai acontecer. Um dia nós vamos chegar lá no céu e nós vamos ser semelhantes a Ele, porque é assim que vai ser. Agora, enquanto a gente está no processo, o caminho, os altos e baixos, a curva de aprendizagem, como é que essa senoide, como é que esquece. A gente sempre se surpreende. A gente se surpreende com quem a gente achava que não ia crescer, e a gente se surpreende quando a gente vê uma atitude completamente carnal ou imatura de alguém que, por causa do tempo que tem de fé em Jesus Cristo, já devia estar lá na frente, mas ainda está aqui, no beabá, no leitinho. Mas é assim mesmo. Por isso que Paulo diz para Tito, é tempo oportuno. Tempo oportuno. Mas o que não pode acontecer é o seu ensino se corromper. O que não pode acontecer é você estar ensinando e as pessoas olham para a sua vida e não enxergam evidências de que você está vivendo aquilo que você ensina. Isso não dá. Isso não dá. E esse é o contexto, essa última parte do texto do capítulo 2, o contexto dele é o capítulo 1. Porque Tito foi para Creta para ajudar aquela igreja a se organizar e ter uma liderança forte. Um grupo de líderes espirituais que realmente eram sérios. Para isso que Tito foi para Creta. Mas antes, Paulo falou sobre isso antes, mas aqui ele está dizendo, mas Tito, acima de tudo, você tem que ter essa vida. Essas virtudes que nós vamos falar agora, no capítulo 1, e de todos os membros da igreja, cada um conforme a sua idade e o seu gênero, você tem que viver essas virtudes. Você é o cara. Ele tem que ver em você. Esforço. E Tito não era tão jovem, provavelmente, quanto Timóteo, quando ele recebeu as cartas, mas era um jovem pastor, ele não tinha experiência de um Paulo. Então, a mesma coisa que Paulo disse a Timóteo, diz a Tito, você precisa ser modelo. Você precisa mostrar que você está indo, que você está se esforçando, que você quer fazer a coisa certa. E faz. Porque quem mais ensina não é quem acerta tudo. Quem mais ensina é aquele que demonstra como se corrige quando erra. As maiores lições que eu aprendi dos meus professores e dos meus pais e das pessoas que influenciaram a minha vida não foram as fórmulas, não foram
as verdades prontas que eu ouvi deles, foi observar a vida deles e vê-los quando havia uma crise, quando havia um problema, quando havia um conflito, quando havia uma perda. Ali é que eu aprendi. E assim é na igreja. E por isso a gente chega no capítulo 1, voltando agora, e isso tem um paralelo com Timóteo, e aí eu quero fazer menção. E nos bolsões em frente aí dos bolsões pretos, eu gostaria que cada um pegasse, ou pelo menos por casal, um folheto como esse. Presbitério CB Moema. Pode pegar. Porque na página de dentro, depois você lê com calma, e eu vou falar sobre isso já já, na página de dentro, do lado esquerdo, tem uma tabela, um quadro, que mostra o que Tito e Timóteo, Paulo escrevendo para os dois, colocou como qualificações dos líderes espirituais, os líderes da igreja, os pastores da igreja. Muitas dessas palavras, dessas qualificações, aparecem tanto em Tito quanto em 1 Timóteo. Então, aí os textos depois você pode ler. E a gente elaborou essa tabela para mostrar que foram cartas escritas mais ou menos na mesma época e com a mesma intenção. Tanto o Timóteo quanto o Tito deveriam ajudar as igrejas onde eles estavam a se organizarem, a terem uma liderança séria, íntegra, espiritual. Aí você lê essa lista, que é uma lista grande. E nós vamos, a partir desse domingo, você pode ver que esse é um folheto que explica de uma maneira resumida por que nós escolhemos presbíteros para a igreja, qual é o processo que nós vamos seguir, as qualificações e essa folha, essa ficha que você pode preencher. E nós gostaríamos, agora isso é para os membros da igreja. Quem é membro e fez a classe de novos membros, passou pelo processo, vão poder, no último domingo de novembro, fazer essa escolha final, ratificar os nomes que foram indicados, e vai ter um processo todo que está explicado aqui. É um processo que vai levar esses 2 meses, até que lá no último domingo de novembro, a Assembleia da Igreja vai poder referendar, ou não, os nomes que foram escolhidos. Mas, por causa do processo ser cuidadoso e bem feito, nós sempre cremos que não há necessidade de qualquer soluço ou surpresa no meio do caminho. Essas coisas vão sendo faladas, tratadas e comunicadas ao longo desses 2 meses, de tal maneira que quando chega lá na Assembleia, na prática, tudo que precisava ser falado, pensado, conversado, explicado, esclarecido, já foi. Normalmente é assim, há exceção, mas normalmente é assim. Mas então eu quero dizer para vocês, para levar isso para casa, porque de todos os presbíteros, os líderes espirituais da igreja precisam ter esse tipo de qualificação. É para nós que vocês olham. E nós não podemos dizer, mas os Moreiras são assim. Os Moreiras são assim, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e a graça de Deus está me ensinando a mudar esse traço da minha vida que não é bonito. Aí, opa, agora é sério. Agora é sério. Deixa eu terminar com alguns pensamentos. Quando a gente fala de crise de credibilidade, nós estamos falando que falta integridade na liderança. Eu queria dizer que existe, baseado nesses textos que a gente leu, eu quero destacar algumas coisas. Primeiro é como a gente pensa. Integridade começa aqui, como a gente pensa. A palavra é sofron, está lá em grego, só por curiosidade, não vai fazer nenhuma diferença, não vai mudar a sua vida. E uma das traduções é sensato, ou sensatez, dependendo da forma como ela foi usada, tem um verbo também que aparece nesses textos de Tito, capítulo 2. Na realidade, o que significa é mente sã, equilibrada, que freia os seus próprios desejos e impulsos. É interessante porque
Você vê aí em cada uma dos grupos que Tito menciona, os homens mais velhos, as mulheres mais velhas, as mulheres mais novas, os jovens, mais um, e os presbíteros, capítulo 1, essa lista que está aí no folheto, em todos eles aparece essa palavra, sensato. Às vezes ela é traduzida como equilíbrio, às vezes como respeito, às vezes como criterioso. No caso da mensagem, jovens devem ser disciplinados. É a mesma palavra. Sensatez, critério, moderação, sobriedade, equilíbrio. Todas essas são traduções do mesmo conceito. E é interessante porque se nós estamos pensando em integridade, em credibilidade como líderes, começa aqui. Começa aqui. Não apenas a gente entender como o líder tem que ser uma pessoa que não é necessariamente um polarizador ou alguém que já está polarizado. Isso não serve para liderar. Porque ele sempre vai cair para um lado. Ele sempre vai puxar. Vai ser um trabalho muito complicado liderar um grupo de pessoas quando tem um polarizador. E quando tem dois, um de cada lado, ainda equilibra um pouco. Mas não é uma ciência perfeita. Mas é mais do que você ter convicções. Eu não me refiro a isso. Eu tenho as minhas. Eu luto pelo que eu penso. Eu me defendo quando os meus pensamentos. Eu acho que a gente tem que discutir ideias. Mas a capacidade de estar junto, de integrar, de chegar a um consenso, de ceder, esse equilíbrio, de saber escolher o que eu vou fazer questão, quais são os meus não negociáveis, de verdade, tem que estar presente. Mas em qualquer liderança. Porque senão o que você vira? Você vira um chefe, você vira um cacique, você vira um déspota. Em casa, no trabalho, onde for. Igreja também. Começa aqui. Com essa compreensão, né, de que o líder, que de credibilidade, do ponto de vista de Deus, é alguém equilibrado. É alguém criterioso. É alguém que é respeitado por isso. Alguém que tem uma certa disciplina, que é vista, visível, sóbrio. Uma outra área que eu acho que, dessa receita de integridade não apenas como a gente, antes, né, como a gente pensa, mas como a gente é em casa. Isso fica claro. No caso dos homens, aparece nesses textos que nós lemos, e eu estou destacando alguns, tem um monte de coisa. A fidelidade, um marido de uma só mulher, ou, literalmente, o homem de uma só mulher. O homem de uma só mulher. Não significa que ele não tem amantes. Significa que ele é fiel. Significa que ele tem olhos só para sua esposa. Significa que a sua devoção, seu coração é dela e de mais nenhuma outra. Homens. E uma liderança ativa e amorosa, porque também diz lá nessa lista, você olhando aí, que isso aparece nos dois lados, tendo filhos sujeitos a ele com toda a dignidade, versículo 4 de 1 Timóteo 3, tenha filhos crentes que não são acusados de libertinagem ou de insubmissão, Tito, capítulo 1, versículo 6, ou seja, em outras palavras, é uma pessoa que lidera em casa. É uma pessoa ativa. Vai falar com a sua mãe. Vai falar com seu pai. Aí é menos comum. Elas tentam. 2, 3, 4 vezes, mas aí tá bom. Homens são muito omissos. Precisa ser ativo. E a hora de discutir como é que vai ser é quando o filho não está perto. Vai lá e conversa. E isso vale para irmão mais velho também, para a família, em vários momentos. Tem gente aqui que não é casado ou não está mais com um cônjuge,
houve uma separação. Isso é aplicado em vários setores, né? Você pode... a famosa triangulação, né? Você junta dois e fica contra o terceiro. Isso tem que ser trabalhado fora do conflito. Quando chega para se conversar, isso já tem um acordo, já tem uma conversa, já se sabe o que se vai falar, já se sabe quais são os limites. E tem irmãos que ajudam nesse sentido, porque são mais velhos, já passaram, já viveram, já estão lá na frente. São grande ajuda para os pais. Às vezes os pais nem existem mais, e você tem uma posição. Mas isso tem que ser ativo, tem que ser amoroso, tem que ser iniciativa. E os homens falham nisso. É por isso que a Bíblia fala muito sobre isso em relação aos homens, que é um ponto de falha constante dos homens. Quanto às mulheres, é interessante porque fala, né, de ser submissas ao marido. Isso é uma coisa assim que dá tanto pano para manga, é uma discussão tão antiga, mas olha, eu achei uma coisa incrível. Estudando, eu vi essa definição da palavra no grego. E às vezes é difícil você traduzir com uma palavra, porque é uma ideia. Você tem que ver como é que essa palavra é usada no contexto, as aplicações dessa palavra. Eu achei fantástico. Atitude voluntária de ceder, de cooperar, de assumir a responsabilidade e levar a carga. Gente, que mulher não vive assim? A maioria. A questão não é que elas... Assim, há exceções. Não é sempre, obviamente que não é. Não estamos dando um cheque em branco para todas as mulheres. Você pode preencher que vai dar tudo certo. Não é isso. Mas a natureza feminina é uma natureza de cooperação. É uma natureza de ir junto. É uma natureza que assume responsabilidade, que leva a carga, que está pronta. E às vezes o problema é exatamente esse, aquela tanta carga despejada, que uma hora estoura. Que ficou só do lado dela. Mas o líder demonstra sua liderança por como ele é em casa. A integridade de um líder se percebe na qualidade da sua vida familiar. É muito interessante isso. E olha, homens aqui, para quem é casado, para quem vai casar, tem que reconhecer. E tem que dar a mão palmatória. Tem que dizer mais para a esposa. Obrigado, como posso ajudar? Não deixa que agora eu faço. Isso tem que acontecer mais, homens. Tem que acontecer. Eu sei que nós somos um grupo diferenciado aqui, muitos pais, muitos homens que estão nessa condição de casamento, com filhos em casa, ou mesmo sem filhos, são pessoas que dividem, que têm essa consciência, mas fica a palavra, ok? Fica a palavra. E os jovens, quando os textos, eu estou fazendo um resumo de algumas ideias que aparecem em Tito 1 e 2, respeito aos mais velhos, no caso os pais, e boas escolhas. O jovem precisa aprender a escolher, decidir bem, porque ele é impulsivo, ele é idealista, ele é, e hoje em dia, super rápido. E nós pais, e nós mais velhos, temos que entender e aceitar. A velocidade é diferente, gente. Eles estão em Fórmula 1 e a gente está lá com um fusquinha. É a realidade. A AXA trabalha com marketing, com a parte de jornalismo, de assessoria de imprensa. Ela trabalha com isso, ela sabe que as mídias, o que nós mais velhos, estamos aprendendo a usar agora, a turminha já está em outra há muito tempo. São muito rápidos. E é por isso que a gente tem que aprender, mas da parte deles, o que eles têm que desenvolver e a gente tem que ajudá-los nisso, com paciência. Porque é nesse ambiente que a gente aprende a liderar.
É nesse ambiente que a gente aprende a ser íntegro. É em casa. Como a gente é em casa. E, finalmente, como a gente é sozinho. A palavra que aparece nas duas listas, em primeiro lugar, é irrepreensível, no grego anenkletos, que significa não tem acusação contra. Não pode ser julgado. Ou seja, ninguém pode dizer, ahá! Isso é um padrão altíssimo, né? E se alguém disser, ahá, acerta? Né? Recentemente tive uma experiência muito pessoal, muito forte, muito válida, e que me marcou, inclusive já compartilhei essa experiência, de algo que eu falei e caiu mal. Caiu muito mal. Mas o incrível foi que a pessoa teve a coragem de me dizer, foi isso que você quis dizer? Eu entendi isso. E não era, absolutamente. Foi inclusive o contrário. Mas é sério, às vezes acontece. E foi bom. Não foi fácil. Imagino, eu sei que foi difícil chegar àquele ponto, mas teve a coragem. E assim é a igreja, assim deve ser a família. E quando existe alguma coisa contra, vai e fala. Se você tem alguma coisa, vai falar com ele. Esse é o princípio bíblico. Mas às vezes a gente fica sozinho, remoendo, carregando, inferindo, criticando, julgando, sem fatos, sem ouvir, sem perguntar. Isso é terrível. Mas graças a Deus, Deus nos ajuda. E nós estamos crescendo nessa área. O líder é alguém que, nesse sentido, ele está sensível a isso. Também uma boa reputação na praça. Alguém tem a boa reputação dos de fora. Ou seja, é interessante que o pastor Ari, quando alguém dizia para ele em algum lugar, pastor Ari Veloso, muitos aqui conhecem, já falecido, quando alguém dizia para ele, conhecia, ele conversava com todo mundo, e ele falava, eu conheço alguém da sua igreja. E a primeira pergunta que ele fazia, é picareta? E ele fazia a pergunta de propósito, porque podia ser picareta. E aí ele quebrava o gelo, porque se fosse a pessoa dava uma risadinha, às vezes é engraçado mesmo falar desse jeito, já de cara, né, se desconcerta, mas isso não somente quebrava o gelo, mas comunicava alguma coisa. Que não basta estar na igreja, não basta ser bonitinho, não basta ter uma boa palavra, não basta ser cheiroso, não basta ter carisma, isso não é qualificação para líder. Só. É importante, mas não é suficiente. Uso e gestão do dinheiro. Não tenha cobiça pelo dinheiro. O dinheiro não é a coisa que possui o seu coração. Esse uso e gestão do dinheiro é uma qualificação fundamental do líder. Qualquer líder. E, infelizmente, muita gente não passa por esse filtro. Outra coisa que eu quero mencionar, além do gestão do dinheiro, é a questão do álcool e diversas outras compulsões. Esse é um assunto delicado e cada um tem uma opinião sobre isso, mas eu quero dizer que eu estou impressionado com a quantidade de uso de álcool que se faz, não somente pelo mundo, pelas pessoas em geral, todos os países do mundo, sempre houve, sempre vai ter o uso de drogas, de álcool, mas eu fico impressionado de ver como há muitas pessoas que se dizem cristãos que não conseguem viver sem beber. Não conseguem. Não conseguem. Mas espera aí, mas você não tem que beber alguma coisa? Coca-Cola também faz mal. Sim, faz. Só que Coca-Cola, apesar de não ser a melhor coisa, não deixa você fora de controle. O maior causador de acidentes de trânsito nessa cidade de São Paulo e no mundo inteiro, mas São Paulo, eu vi uma estatística, 70% dos acidentes de trânsito são causados por alguma razão, por alguém que estava debaixo da influência de álcool. Às vezes misturado com outras drogas. É coisa séria.
E se nós queremos, como líderes, ser exemplos e mostrar para as nossas gerações, nossos filhos, nossos netos, que existe algo que é perigoso, que realmente faz mal e que a gente deve evitar, porque você não pode, não se sabe quem é que vai poder resistir, tomar uma taça só. Você não tem controle, mas o seu exemplo fala. Então, eu só estou dizendo, eu não proíbo álcool, não é isso. O que a Bíblia fala é o uso imoderado do álcool. Isso está claro nas Escrituras. Embriaguez está claro nas Escrituras. Está clara. Mas me preocupa muito quando eu vou em determinados ambientes, né, e celebrações promovidos por pessoas que dizem que são cristãos, na realidade, eu acredito que sejam, em que rola o alambique de tudo quanto é tipo. E não é só um vinhozinho, nem uma taça de champanhe para brindar, não. É uísque mesmo. E vodka. Desculpe, gente, eu tenho que falar. Eu preciso falar essas coisas. Estou calado há muito tempo. Eu vivi na minha família situações terríveis em casa por causa disso. Pela graça de Deus nós vencemos. Mas poderíamos não ter vencido. A história podia ser outra. Eu podia ter enterrado 2 filhos. E não era porque eu bebia em casa. Não era porque toda hora tinha uma bebida na minha mesa. Mas isso, como eu disse, é uma questão controvertida e é a consciência de cada um. Mas a Bíblia é clara. O líder tem que tomar muito cuidado com isso. Muito. Finalmente, 3 palavras: ouvidos, olhos e boca. 3 janelinhas terríveis, que nós temos terrível dificuldade de dominar. Nós estamos começando um processo de novos presbíteros. Não procurem pessoas perfeitas que vocês não vão encontrar. Todos nós somos falhos, principalmente esse pastor que está pregando. Mas a pessoa que aspira, que deseja, que sente o desejo de... Isso é uma coisa que pode ser aspirada. Se alguém tem o desejo de ser líder da igreja espiritual, e aqui nesse papel você vai ver que a Bíblia usa 3 palavras no Novo Testamento para descrever o presbítero, bispo, no sentido bíblico, não como é usado hoje. Bispo, presbítero e pastor são 3 palavras usadas no Novo Testamento para descrever a mesma função. São os líderes espirituais da igreja. Uma tem a ver com supervisão da vida da comunidade, seus membros. Outra tem a ver com experiência, como base, e maturidade. Não basta ter experiência, tem que ter maturidade como base de liderança. E, finalmente, o pastor, que tem a ver com o coração. Coração para cuidar, coração para ensinar, continuar ensinando, repetir de novo, falar de novo, outra vez e outra vez, outra vez. E pastorear. Olhos, ouvidos e boca. São 3 janelas que nós precisamos cuidar. Após esse checklist, eu quero terminar simplesmente deixando com vocês essas 3 perguntas. E para todos, né? Porque todos nós lideramos, todos. Primeira, eu preciso crescer como líder onde eu atuo? Essa consciência tem que estar aí em você. Se você não tiver a convicção de que você precisa crescer como líder, que há áreas da sua vida que precisam de atenção, então esquece tudo que você ouviu. Mas defina, decida, diga a si mesmo, não, eu reconheço que eu preciso crescer. A segunda pergunta, eu tenho investido em meu desenvolvimento como líder espiritual? Não sei se vocês notaram que a gente está passando aqui de vez em quando uns vídeos, inclusive hoje foi passado. Domingo que vem, sábado e domingo, nós vamos ter aqui uma oportunidade, existem outras, mas essa é muito boa. Eu sei que tem gente que vai viajar, que tem outros programas e tal,
questão de família, uma série de coisas. Eu sei que alguns de vocês não vão estar aqui, mas se você tiver como reorganizar a sua vida para estar aqui sábado e domingo, sábado de manhã e à tarde, domingo de manhã à tarde, domingo de manhã nós vamos ter o culto, só que vai ser inserido no programa do Summit, e vai ter um pregador ao vivo, que já esteve no Brasil várias vezes, eu conheço, já o interpretei, é um homem de Deus, não deve perder. Ele vai pregar no culto, o culto vai fazer parte do encontro do Summit de liderança. Eu já estive nos Estados Unidos no original, na sede, lá na Willow Creek, pelo menos 2 vezes. E já fiz o Summit aqui no Brasil algumas vezes, em lugares diferentes. Na Igreja do Morumbi, né? A Memorial, uma vez antes, no tempo em que ela não era onde ela está hoje, e outros lugares. É uma oportunidade incrível de você ser encorajado, de você abrir a sua mente, de você ser desafiado, de você chorar, de você ter um encontro com Deus, de você ter um despertamento. Como é que eu não enxerguei isso? Gente, não perde. Não perde essa chance. Não perde. Investe. Pai, mãe, irmão, tio. Em termos de família, vai ser... são pessoas... Pode pegar o folheto aí na saída. Talvez tenha algum aí por aí. Não perde. Se você tem condição de vir e pode se reorganizar, venha. Mas há outras maneiras de você se desenvolver como líder. Às vezes a gente dá um curso e, sim, é chato, tem que chegar mais cedo, ou ficar até mais tarde, ou alguma coisa assim. Tem grupos, PGs, pequenos grupos, que trazem pessoas para falar sobre família e vão de novo para um retiro. Tem alguns grupos que estão buscando crescer. Mas às vezes a gente tem um ou outro curso, a gente oferece alguma coisa aqui e a gente vê assim pouco interesse. Pouco interesse. Mas liderança é uma arte. Liderança é um músculo que precisa desenvolver. Aproveite as oportunidades. E por último, se você, após ouvir a palavra de Deus, você pode identificar alguma área, hábito ou situação que pretende trabalhar seriamente na sua vida? Pensa nisso agora, enquanto nós terminamos orando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos porque a Tua palavra ela é eficaz, ela é pontiaguda, ela não tem papa na língua, ela não enrola. O Teu Espírito quer falar alguma coisa para mim, Ele fala. E Ele usa pessoas, Ele usa a Bíblia, Ele usa mensagens, Ele usa consequências de escolhas e decisões erradas. O Espírito Santo está constantemente falando, Senhor, para todos nós. E o meu primeiro pedido agora, ao terminar essa palavra, é que o coração de cada um aqui esteja aberto à Tua palavra, não à minha. Se há alguma coisa aqui que eu possa ter falado e ofendido, ou soado radical e incomodado alguém, Senhor, dá graça para essa pessoa que foi incomodada, se há alguém ou alguém, para me perdoar, para entender que em algumas coisas eu estou dando a minha posição. Mas, Senhor, naquilo que a Tua palavra diz, que é para levar o Senhor a sério, que o alvo é muito alto, que o padrão é alto, e que nada menos do que a Bíblia diz é o que deve ter colocado diante dos nossos olhos para seguir, esforçar e pedir graça dia após dia para a gente ir nessa direção. Senhor,
Se é isso que o Senhor fez e falou hoje com cada um de nós, Senhor, eu peço que Teu Espírito não dê sossego, até que pessoalmente cada um possa dar uma resposta, aquela resposta única que o Senhor sabe que cada um deve dar para o Senhor. A palavra que chegou ao coração. Essa é a minha oração, Senhor. Que na escolha dos novos presbíteros, renovação deste presbitério, que o Senhor possa dar para nós, a igreja, sabedoria, discernimento. Ajuda-nos a colocar isso em oração diante do Senhor. E também não apenas pelos novos, orar por aqueles que já estão investidos nessa função. Ajuda-nos, Senhor, a estar orando uns pelos outros. Por aqueles que lideram no trabalho, na escola, em casa. Por aqueles que assumem responsabilidade por outros que não têm capacidade. Ó Senhor, fortalece. Derrama a Tua graça. Ajuda-nos, Senhor. Como o publicano, nós oramos. Tem misericórdia de mim, pecador.